pegar lá, né? Graças a Deus, paz seja com todos os filhos de Deus. Estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nós estar na casa de Deus para transmitir para os ouvintes, para todo aquele que vai nos assistir, mais uma aula da escola dominical. E no dia de hoje nós iremos estudar a aula do número 8, dia 24 de maio. O título da aula é Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Eu sou muito grato a Deus e de todo o meu coração eu faço as minhas preces a Deus para que a misericórdia de Deus alcance a tua vida e que você venha desfrutar nesta manhã das bem-aventuranças de Deus para a sua vida e que você seja edificado mesmo, que você seja um crente com raiz funda. Então, eu quero dirigir essa oração a Deus, agradecendo a Deus por mais um amanhecer, por mais um dia de vida. Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. O Senhor tem me concedido uma noite de paz. Eu louvo ao Senhor por este amanhecer, por mais um amanhecer na minha vida, por mais um dia, Senhor. E que este dia seja um dia de bênção para mim, que eu venha crescer espiritualmente, que eu venha me fortalecer espiritualmente, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos aqueles irmãos que irão assistir a esta aula, Senhor, dessa escola dominical no dia de hoje. Aqueles que estão em casa, que o Senhor desperta ele, desperta aquele que está na cama, Senhor, hoje como está a temperatura baixa, fria, mas desperta os irmãos que estão em casa e que eles lembram, Senhor, da escola dominical e que eles, ó Pai, sentam no seu sofá, em sua casa e venha, Senhor, aprender tão maravilhosamente a escola dominical, porque o Senhor disse na tua palavra que nós que somos teus filhos, que somos teus seguidores, que somos teu testemunho aqui na terra, o Senhor diz para nós crescer na graça e no conhecimento, que as tuas bênçãos sejam sobre todos, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Então, amados, o tema da aula é edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. O texto áureo diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2:20. A verdade prática da aula de hoje diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então este é o tema da aula, é a verdade prática. Então aqui a aula de hoje, ela oferece para nós algumas sugestões de hino para nós louvar o Senhor. Então vamos louvar a Deus com o hino 88 e depois nosso irmão Diácono Cláudio, Luiz Cláudio, José Cláudio estará ministrando a aula de hoje. Então vamos lá, o hino 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual
Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso teus vem brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verá, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Graças a Deus, queridos, que nesta manhã Jesus irá revelar para você os fundamentos da tua palavra. Amém? Nosso irmão José Cláudio. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, nesta manhã de domingo, possa encontrar o teu coração em paz e feliz com a graça do Salvador. Amém, irmãos? Essa lição, ela é muito sugestiva para que nós venhamos explorar alguns campos da nossa vida, do nosso viver, do nosso caminhar, da forma de nós procedermos diante da graça do Senhor. Amém? Esta lição, na verdade, a revista desde o segundo trimestre está sendo uma bênção, uma maravilha para você, leitor da Bíblia, para você, estudioso da palavra do Senhor, para você, meu irmão, que gosta de algo mais sólido, que gosta de uma revelação profunda da palavra de Deus, tenha a certeza de que está sendo edificante. O comentarista da lição, Douglas Batista, foi muito feliz ao escrever essa revista falando sobre a eleição da igreja, né? Falando sobre a igreja eleita, a igreja redimida pelo sangue de Cristo. Esse segundo trimestre, de fato, está sendo uma bênção na vida dos irmãos. E a lição que nós vamos estudar hoje, essa lição de número 8, traz como título, irmãos, como eu disse, bem sugestivo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estudamos vários temas, estar reconciliados com Cristo, falamos sobre a condição entre Deus e os gentios, como nós estávamos, como nós éramos, a libertação do pecado, a nova vida em Cristo, a igreja eleita, né, irmãos? Nós viemos falar sobre predestinação, eleição, e agora um dos fundamentos principais, que são os basilares da nossa fé, está registrado nas Escrituras, está edificado sobre um fundamento. Este fundamento ao qual o apóstolo Paulo se refere, também Cristo Jesus se referiu na Bíblia Sagrada, são os ensinamentos, são as doutrinas. Amém? Para deixar claro, antes de entrarmos aqui na lição,
para que você me entenda com mais prioridade. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos nos referindo a usos e costumes. Quando eu falo doutrina, eu não estou me referindo a ensinamentos humanos, mas sim às doutrinas divinas reveladas pelo Espírito Santo, registradas na palavra de Deus. Essas são as doutrinas. E nós devemos ter, como homens e mulheres de Deus, o bom senso de sermos fiéis a esta revelação. Porque que nós encontramos muito nos dias de hoje são pessoas distorcendo a interpretação das Escrituras para o seu próprio proveito. E neste fundamento, edificando um outro fundamento, que é a vontade do homem, que é colocar princípios a quais o Senhor nunca defendeu, ou defender princípios que o Senhor nunca desejou para a sua igreja. Amém? Mas é uma lição extremamente sugestiva aos nossos corações. Prepare-se para mergulhar profundamente nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Esse texto que está aqui, o texto da lição de classe. Amém? Lição bíblica em classe. Nós vamos estar lendo em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 20 a 22, e também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, comparado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Esse texto bíblico, ele está nos mostrando uma analogia. Está nos mostrando, irmãos, uma parábola, igual o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7 está ali fazendo uma parábola em comparação àquele que é prudente, aquele homem que é sensato, aquele homem que ouve a sua palavra, ouve os seus ensinamentos e os pratica. Fazendo isso, este homem será semelhante a um homem edificador, que está construindo sua casa sobre um alicerce. Que alicerce é esse? Os ensinamentos de Jesus, as doutrinas que Jesus formou, as doutrinas que estão na palavra de Deus, ou seja, aquele que ouve, obedece e cumpre, está edificando a sua casa sobre uma rocha firme e inabalável. Isto é, vindo a chuva, o vento, os rios, ou seja, causas naturais, catástrofes naturais, vindo rebater sobre aquela casa, ela não cairá, ela não ruirá, porque está bem edificada. Na mesma analogia, Jesus usa o homem insensato, o homem que não tem prudência, o homem que não ouve, o homem que não obedece, o homem que até conhece o fundamento, mas sobre ele não edificou sua casa. Antes o edifica sobre um outro fundamento, que não é resistente, que Jesus compara com uma areia. E vindo o rio, e vindo a chuva, e vindo o vento. Todas as mesmas intérpretes que vieram para o homem que estava edificado na rocha, vieram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades para aquele que estava edificado sobre a areia.
E a Bíblia diz na analogia de Jesus Cristo que esse teve a sua casa derribada. Também, quando é referente a um edifício, a uma construção, é lógico que está se tratando de uma analogia, mas essa é a caminhada do cristão. A nossa caminhada como cristão é exatamente essa. Podemos edificar nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual na palavra, na doutrina que é firme e inabalável. Lembremos, pois, do que disse o Senhor Jesus. Tudo passa. Amém? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é, sem que haja de se cumprir. Então tudo que aquilo que está na Bíblia, de promessas, de bênçãos, todas as revelações que compõem esse livro sagrado, a respeito da minha e da tua vida, irá se cumprir. E todas as palavras que o Senhor Jesus falou hão de se cumprir na minha e na tua vida. Então, irmãos, a gente precisa o quê? Se atentar a esse detalhe e essa comparação que o Senhor Jesus fez, para podermos entender qual o propósito que ele nos compara a um edificador, como uma casa, amém? Ou como um templo, um edifício para a sua morada. Quando o apóstolo Paulo diz que somos edificados sobre o fundamento, em Efésios capítulo 2, e ele diz que esse fundamento são os apóstolos e os profetas, não necessariamente ele está dizendo que o fundamento são o apóstolo, como Pedro, Tiago, João, amém? Mas ele está dizendo que é o ensinamento dos apóstolos, porque eles receberam de quem esse ensinamento? Lembremos, pois, do que Jesus falou. Jesus disse: eu vos falo aquilo que recebi de meu Pai. Quando Jesus se referiu aos discípulos e mandou que eles ensinassem, lhes ensinai tudo aquilo que de mim aprendestes, e ensina para eles. Ou seja, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram, eles receberam do próprio Cristo, quer seja por revelação do Espírito Santo, ou no caso dos apóstolos, receberam do próprio Cristo que andou com eles, todos os ensinamentos e doutrinas. Isto é, o que ele está querendo dizer? Que este fundamento é as doutrinas. Este fundamento são os ensinamentos. E a principal pedra angular é o Cristo. Amém, meus irmãos? Ou seja, deixar claro para que os irmãos entendam que o apóstolo não está querendo dizer, quando Paulo fala que esse fundamento é os apóstolos ou os profetas, não está querendo dizer que Pedro é o fundamento, que o apóstolo Paulo é o fundamento. Pelo contrário, os seus ensinamentos que receberam do Senhor. Amém, meus irmãos? De novo, mais uma vez reforçando, doutrina é diferente de uso e de costume, tá? É bom, é certo guardarmos os bons costumes. Vamos tratar disso um pouquinho mais na frente e entrar com detalhes. Nós temos alguns princípios a guardar nessa lição, amém? Que são o princípio doutrinário. Na introdução, já começando, vamos dizer assim, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Veja bem, em construção. O apóstolo Paulo não compara a igreja a um edifício já construído, mas sim em processo de construção. A pedra angular desta edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um destes aspectos. Mais uma vez reforçando, na introdução ele deixa claro que o fundamento são as doutrinas, e que o edifício, edificado sobre este fundamento que é Cristo, ele está em andamento. É uma obra em construção. Por isso que o pastor Jorge disse uma frase interessante aqui no início, que disse o apóstolo Pedro, uma parte das Escrituras, ele citou um versículo. O Senhor Jesus disse, e Pedro nos ensina: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Por
Por que crescer na graça? Porque devemos nós crescer na graça. Santificação ou santidade não é ser santo ou ser limpo. Amém? Então o que acontece, irmão? Nós temos a impressão de que uma vez que nós conhecemos a Cristo, não necessariamente temos o esforço de continuarmos avançando e evoluindo. Amém? Porque quando eu aceitei a fé, eu lembro que eu era um ignorante. Amém, irmãos? Ignorante. Ignorava todos os princípios de fé, todos os princípios de adoração, mas com o passar do tempo, a palavra de Deus foi sendo edificada em mim, e eu fui compreendendo os desígnios da palavra do Senhor, e fui praticando aquilo que eu aprendi. Com isso, o Senhor me deu a graça de poder hoje estar aqui ensinando para os irmãos esta lição. Isso não quer dizer que você não possa fazer da mesma maneira. É necessário que você antes cresça no conhecimento do Senhor. Amém? Amados, o primeiro parágrafo vai falar sobre um edifício espiritual. Queria você pegar para mim, por favor? Deus abençoe. Um edifício espiritual no Senhor. Amém? O santuário judeu. Vamos começar por aquela estrutura que havia em Jerusalém, chamada de templo, um templo conhecido como o Templo de Salomão. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, o que os judeus tinham como santuário, a palavra santuário indica não somente um templo, um edifício, mas sim a palavra santuário refere-se a um lugar sagrado, um lugar santo. Ou seja, santuário como sendo um lugar santo, de santificação, para a morada de uma divindade. Não está querendo dizer que é apenas um templo comum, um edifício comum, mas santuário remete a essa ideia. Um edifício é uma casa, um santuário é um lugar santo, sagrado, amém? Então eles tinham uma ideia de lugar santo, lugar sagrado, assim como nós temos um respeito muito grande pela casa de Deus, pela igreja. Nós também entendemos que, Deus abençoe meu irmão, nós entendemos que é assim, que o templo, o santuário da morada de Deus é um lugar santo onde o Senhor habita. E o povo de Israel tinha como grande exclusivismo aquela construção. Tanto é que hoje restou apenas uma parte do muro daquela construção, chamada de Muro das Lamentações. E ainda hoje os irmãos podem ver em revistas, jornais, televisão, que os judeus ortodoxos, eu achei tão importante quando eu descobri isso, que um homem perguntou para um judeu que ficava ali fazendo as suas orações e balançando todo o corpo. E uma pessoa perguntou para aquele homem por que quando eles oravam ficavam chacoalhando o corpo também. E a resposta do judeu foi muito linda e eu trouxe esse ensinamento para a minha vida. O homem que o perguntou... Está voltando. Problema com a internet aqui, já vai acertar. Pronto. Vamos ver, agora não vai cair mais. Glória a Deus. Tivemos um probleminha com a internet, irmão, mas já está resolvendo. Amém? Então, quando nós entendemos isso, o que a palavra do Senhor está querendo nos dizer? Que o templo, o santuário, é um lugar santo, e lá em Jerusalém eles adoravam muito, e um judeu ali orando, fazendo essa oração, foi essa resposta que ele disse: quando eu oro a Deus, não oro apenas a minha alma, não oro apenas o meu espírito, mas todo o meu ser, de todo o meu corpo, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, eu louvo ao Senhor. O meu corpo também está louvando ao Senhor. Amém? Então que nós possamos alcançar essa profundidade de entendimento para louvarmos a Deus. Então, irmãos, o que Jesus fez? Jesus aboliu as leis cerimoniais.
Jesus aboliu, quebrou, despedaçou o muro de separação entre judeus e gentios, fazendo de nós um só povo. Nós aprendemos na lição passada. E o conceito de santuário, que antes eles concentravam a sua atenção naquele grande templo, agora existe um novo conceito de santuário. E esse conceito de santuário é o cristão, aquele que aceita Cristo e suas doutrinas. Olha o que diz o segundo ponto. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Amém? É o que o apóstolo Paulo nos disse no Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. A palavra do Senhor diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mãos humanas. Ou seja, ele está também fazendo menção daquilo que Salomão disse em 1 Reis, capítulo de número 7. Está dizendo que aquele templo que eles chamavam de santuário de lugar sagrado não continha Deus ou a presença de Deus lá. Pelo contrário, Deus habita em nós. Nós somos o santuário de Deus, nós somos a morada do Altíssimo, ou seja, estamos sendo edificados para que Deus habite em nós. Amém? Deus não habita em todos os homens, apenas aqueles que são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e que têm esse edifício construído sobre a pedra principal que é Cristo. Já vamos falar sobre a pedra principal que é Cristo, amém? Nesse terceiro ponto. Amados, existe uma frase que todo mundo diz, né? Deus não habita em templo sujo. Não é assim? Quem já ouviu essa frase? Não é bíblica, tá? O cair é do homem, mas o levantar de Deus. Não é bíblica. Eu venci o mundo, vós também vencerão o mundo. Não é bíblico. Amém? Ou seja, são frases que os intérpretes da palavra, o pregador, o pastor, seja lá quem foi, acabou lançando isso para a igreja e isso passou a ser mais verdade do que o que realmente está escrito. O que está escrito é que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto. Acabou o versículo. Se você vai vencer, isso é um propósito da tua escolha. Se você estiver fixado em Cristo, fundamentado em Cristo, nos seus ensinamentos, se ele venceu, com certeza você vai vencer. Mas isso não é a verdade bíblica. Isso depende de muitas condições. Amém? Ele não está afirmando que você vai ser vencedor. Você vai ser vencedor se você perseverar até o fim. A palavra diz em Salmos, que, se eu não me engano, Salmos ou então nos profetas, Jeremias, não me lembro muito bem, que por 7 vezes cairá o homem, mas não permanecerá prostrado, pois o Senhor com a sua destra o sustentará. Provérbios. Cheguei quase lá, eu dinheiro para todo lado. E Provérbios. Provérbios está escrito isso, mas está dizendo: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso é uma frase que não é bíblica. Qual foi o outro que eu falei? Essa. Que Deus não habita em templo sujo. Então essa frase foi criada, irmãos, para colocar medo nos irmãos, para não andarem pecando, né? Então era dito assim, que se você anda em pecado, vive em pecado, Deus não habita em você. Não é assim, é verdade? Porque Deus não habita em templo sujo, o irmão está sujo, o irmão está vivendo pecado, sei lá o que, isso e aquilo. Deus não habita em quem não tem Ele como Deus. Amém? O pecador, ainda por mais pecador que seja, ele tem Cristo como fundamento, ele está sendo ajustado, modificado, edificado para ser morada de Deus em espírito. Amém, irmãos?
Então, o que a palavra do Senhor diz é que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e não aquilo que foi pregado para nós. Terceiro ponto, a pedra angular. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no centro do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia desta dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Aquilo que eu falei, Jesus, ele usa essa comparação, essa parábola, e compara ao cristão, ou a ele mesmo, como sendo essa pedra principal. Quando Jesus está falando de uma pedra principal, ele está falando de uma construção. Ele tem em mente a construção antiga. Um arquiteto antigo, ele trazia uma pedra. As pedras eram escolhidas. Existiam várias pedras, ou seja, para cada construção existia uma pedra certa. Essa pedra ela era um retângulo quase que perfeito, bem alinhado para a esquerda e para a direita, e sempre essa pedra era colocada nas esquinas dos fundamentos, ou então no centro do fundamento, porque a partir dela iria ser construído todos os outros fundamentos. Essas pedras eram colocadas, remontadas umas em cima das outras. E se essa principal pedra, era ela quem colocava o edifício em esquadra, vamos dizer assim, em linha reta, vamos falar na linguagem assim mais arquitetônica, amém? Ou seja, ele queria dizer o quê? Que quando a pedra era fundamental, quando ela era principal, a angular, era o que ia dar ângulo ao edifício. O ângulo que o edifício ia ter, se ele ia ser triangular, redondo, seja lá qual fosse, era a pedra principal que ditava essas medidas. E ela era escolhida pelos arquitetos. Muitas pedras eram rejeitadas em uma construção. Várias outras eram apresentadas, mas só uma era escolhida. E quando o apóstolo Paulo fala sobre Jesus Cristo, ele diz que ele era esta pedra principal. Só que os edificadores a rejeitaram, na verdade. Rejeitaram a pedra principal, mas Jesus se tornou a pedra principal. Rejeitada, na verdade, mas escolhida por Deus para edifício vivo, que é a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Então, para você ter uma noção da dimensão, era consideravelmente grande essa pedra. Todas as pedras tinham em torno de 2, 1 metro, 1,5 metro. Mas a pedra principal, uma delas achada em escavação, tinha 12 metros de comprimento. Daí nota-se a ideia e a importância do tamanho desta pedra e o quanto ela era fundamental para o edifício. Amém? Quarto ponto. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou que Cristo era a pedra principal rejeitada pelos pais, pelos apóstolos, pelo profeta. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, em Marcos capítulo 12, verso 10. Assim como também os